Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e firmeza da verdade. A única detentora da verdade, que é Jesus Cristo, e que dá a sua vida por ela, mas não abre mão da verdade de jeito nenhum. Em nosso último estudo, nós vimos a primeira viagem missionária, irmão. Primeira viagem missionária com 2 missionários escolhidos pelo Espírito Santo, numa evasão de espaço dado pela igreja ali em Antioquia ao Espírito Santo. Vamos dizer assim, um completo domínio do Espírito Santo à igreja, aos membros, as pessoas ali reunidas na igreja em Antioquia. O Espírito Santo teve acesso a eles, e um acesso tal que pôde falar no meio deles e mandar eles separar Paulo, Saulo e Barnabé para a obra missionária. Ordens dadas, ordens cumpridas. Separa os dois, oram por eles e enviam eles como missionários. Eles descem pela cidade e nós estamos aqui agora na última em que nós vimos. Ele estava ali primeiro na ilha de Chipre, primeiro local. Encontramos o tal do Bar Jesus, que era um falso mago, falso mesmo, que enganava o procônsul de Roma, que era a maior autoridade de Roma ali na ilha, e enganava o povo dali com suas artes mágicas, suas coisas, seu curandeirismo, né? Horóscopo, essas coisas aí, né? Prever futuro, essas coisas, mágico. E fazia mágicas também, chamado Bar Jesus. E quando chega Paulo e Saulo e Barnabé com a verdade, com o evangelho, com os ensinos de Jesus Cristo, dizendo a todos que é necessário aceitar Jesus Cristo como Salvador de suas vidas para terem direito a uma eternidade ao lado de Deus, e não uma eternidade separados de Deus no lugar de sofrimento. Era necessário aceitar Jesus Cristo como Salvador, porque Ele morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue puro, sem pecado nenhum, para perdoar os pecados. Desse jeito se conseguia a salvação. O procônsul Sérgio Paulo ficou admirado e escutando aquela mensagem de Saulo e Barnabé. E o tal do mago, Bar Jesus, Elimas, o encantador, ficava no ouvido de Sérgio Paulo: rapaz, isso é mentira, isso é conversa, esses caras vieram aí com essa história nova de Jesus Cristo, Salvador dos homens, que você vai ser salvo, isso é conversa. Fazendo aquela oposição às mensagens. Tão forte ele fez essa oposição que Paulo, olhando para ele, Saulo olhando para Bar Jesus, fixamente para ele, deu logo a mensagem. Ele disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, até quando tu não vai parar de perturbar os retos, santos e justos caminhos do Senhor? Depois disso, irmão, nós vemos ali praticamente finalizar o período do discípulo Saulo, o aprendiz Saulo, que, como nós vimos e acompanhando belíssimamente, que ele começou lá perto da cidade de Damasco, quando ele teve a visão do Senhor Jesus Cristo e se converteu ao Senhor. Foi o período de aprendizado do discípulo Saulo. Ele era natural de Tarso, por isso nós dizemos Saulo de Tarso, e agora nós dizemos Paulo de Tarso, porque a origem, a cidade onde ele nasceu, é o mesmo que dizer George de Ribeirão. Era Saulo de Tarso, era a cidade de Tarso, a cidade onde ele nasceu e cresceu. E agora esse discípulo estava parando ali. Acabou-se o aprendiz. A partir desta autoridade, deste momento, né, ele passou 3 anos ali na sua cidade, recebendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, se estruturando, se incorporando para esta grande obra. E agora chegou o momento. Ali morre o discípulo Saulo, já não é mais menino, já não vai mais comer coisas fininhas, pequenininhas. Agora não, agora está pronto para o que é mais forte, para dentro dos mistérios de Deus. Agora nasce o apóstolo Paulo com toda a autoridade. E ele diz a Bar Jesus: você vai ficar cego, para não aprender a não perturbar mais os caminhos do Senhor. E ele ficou cego na hora ali, Bar Jesus.
Com isso, irmãos, o procônsul Sérgio Paulo fica admirado com aquela atitude, porque milagre, né? Essas coisas só podem ser adquiridas através de pessoas que têm um estreito relacionamento com Deus. Então Sérgio Paulo se converte também, juntamente com muita gente ali naquela cidade. E eles dois saem da ilha de Chipre, já descendo por Perges, região de Perges. É ali que Marcos, um dos discípulos que saíram lá de Antioquia com eles, que era natural de Jerusalém. Primeiro esse Marcos desceu com ele de Jerusalém, foi para Antioquia. Quando eles foram enviados como missionários pela Igreja do Senhor, aí Marcos também, discípulo, para aprender as coisas, acompanhou ele. Só que quando chegou aqui em Perges, Marcos desistiu da caminhada e retornou para a cidade de Jerusalém. Mas Paulo, o apóstolo Paulo agora e Barnabé continuaram a obra missionária e passaram por outras regiões falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Chega então em Antioquia. Mas Antioquia não foi a cidade de onde eles saíram? Claro, lá de cima da cidade onde eles saíram. Essa Antioquia é chamada de Antioquia da Pisídia. Sempre os irmãos vão ouvir falar Antioquia da Pisídia. Era uma outra cidade com o mesmo nome. O que separava era porque essa era na região da Pisídia. Então ali eles falaram, entraram na sinagoga, receberam oportunidade só para os judeus. Só para os judeus. Ainda não eram os gentios, não. Então eles discursaram e disseram que Jesus, provaram pelas escrituras que Jesus Cristo, Paulo tomou a palavra e provou, provando nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu, as profecias que existiam no meio do povo de Israel, desde quando Deus tirou seu povo lá do Egito, levou para Canaã, passou pelo deserto, Deus suportou os pecados do povo, porque a gente é ruim, o ser humano não é ruim até dizer basta. Então Deus suportou tudinho, até chegar o Senhor Jesus Cristo, morrer na cruz do Calvário e perdoar os pecados. Então Paulo provou ali aos judeus, com todas as formas, que Jesus Cristo realmente era o Messias. E no terminado o seu discurso, ele diz a eles que eles tomassem cuidado com o que eles iam responder. Se iam aceitar ou não Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, como o Messias de Israel enviado por Deus. Porque se eles dissessem não, se cumpriria a palavra dos profetas, que disse que o Senhor seria rejeitado pelo seu povo. Se eles dissessem sim, também a profecia se cumpriria. Então, era responsabilidade deles decidir aquilo. Só que os judeus ali de Antioquia viram aquilo, muita coisa assim na hora. Então eles ficaram assim, eles resolveram ir para casa. Acho mais que para meditar sobre aquilo tudo. Mas eles dizem a Paulo, olha, só pedimos uma coisa. Volte aqui no próximo sábado, que foi um dia de sábado que Paulo discursou e chegou ali em Antioquia da Pisídia. Volte no próximo sábado e nos esclareça mais sobre esse Jesus Cristo. Sobre essa nova forma de evangelização que vocês estão dando. Sobre esses acontecimentos em Jerusalém, em que esse Jesus Cristo morreu por nós, como você está dizendo. Venha nos esclarecer mais. E Paulo, claro, e Barnabé aceitou, né? Ali mesmo alguns também já se converteram, alguns judeus, e foram com Paulo e Barnabé e ficaram sendo estruturados, aprendendo mais sobre Jesus Cristo. No outro sábado, a sinagoga dos judeus estava cheia por dentro e por fora de todos os cantos, porque a cidade quase toda estava ali para ouvir o evangelho da salvação, vinda do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé. Toda aquela multidão ali, os judeus de lá, os tradicionais, os religiosos da religião, porque é muito diferente, religiosos da religião, é muito diferente dos discípulos de Jesus, são muito diferentes, parecem iguais. Quando você olha para um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, e você olha para um religioso, parece igual, mas são completamente diferentes. Onde são completamente diferentes? No modo de agir, no modo de falar. Ok? Isso difere o verdadeiro. É aquilo que o Senhor falou através do seu profeta. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve ao Senhor, com amor, com prazer, com dedicação. Até hoje, nos ensinamentos, a gente pensava que quando o profeta Malaquias disse isso, estava se referindo entre ao povo que serve a Deus e o povo do mundo que não serve a Deus, que não tem compromissos com o Senhor.
A gente imaginava que era essa a diferença. Veja até onde a ignorância pode chegar. Sim, são aqueles que fazem parte da denominação evangélica, são um povo. E aqueles que não fazem parte da denominação evangélica, das denominações evangélicas, os chamados crentes, como se chama, é outro povo. Então há a diferença entre o povo que não serve a Deus, pessoal, como a gente chama, do mundo, e há uma diferença para o povo das denominações. Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, são diferentes, porque eles são um povo que serve a Deus. Então vereis a diferença. Mas o profeta Malaquias, quando profetiza isso, Deus profetiza através de Malaquias, ele não diz isso não. Ele não compara, naquele momento de Malaquias que está profetizando, ele não compara o povo de Deus, que é os judeus, com o povo das outras nações, não. Não. Esta profecia que Deus falou foi única e exclusivamente para o seu povo. No meio do seu povo, daqueles que se dizem servos de Deus, daqueles que se dizem estar servindo a Deus, Deus disse que você vai ver a diferença entre os verdadeiros e os falsos. Naquele tempo de Malaquias, do profeta Malaquias, quando ele profetiza isso, o povo estava aguado, digamos assim. Estava servindo a Deus mecanicamente, sem prazer. Estava fazendo porque era como se fosse um trabalho, que todos os dias tem que fazer aquilo. E recebia um salário. Mecanicamente, ou automaticamente, ou como se fosse um programa de computador, ou como se fossem próprios robôs servindo a Deus ali. O povo de Deus estava frio. Mas havia alguns no meio que ainda tinha aquele fervor no coração, aquela alegria, aquele prazer. A coisa era tão feia no tempo de Malaquias, que estava se oferecendo num sacrifício, que era uma das coisas mais importantes no povo de Israel. Oferecer os sacrifícios a Deus para cobrir os pecados ali. Os animais que se ofereciam ali no templo do Senhor em Jerusalém, construído por Salomão, no altar do sacrifício ali. Eles estavam oferecendo animais de todo jeito, manco, quebrado, aleijado, doente. Era um verdadeiro desprezo. É como hoje, você ir para uma denominação e dizer, eu vou adorar o Senhor, aí ficar reclamando de tudo. É como você ir evangelizar e dizer que só quente, se eu soubesse, só ia estar tão quente, eu devia ter ficado em casa. Quer dizer, eles estão fazendo aquilo por obrigação. Deus abomina, Deus detesta. Tem que haver prazer naquilo que se faz para Deus. Por isso que Deus diz, vereis a diferença, e tem mais, entre o justo e o ímpio. Ele chama de ímpio as pessoas que estão dentro das religiões, as pessoas que dizem que servem a Deus, mas servem mal feito. Servem sem ser de coração. Dá o dízimo, os 10% ali certinho. Mas depois que ele cobrar a Deus. E sabe por que dá o dízimo? Porque não conhece as Escrituras. Não sabe que isso passou. Dá na medida e quer cobrar de Deus. Faz errado em dar, porque para a igreja do Senhor o dízimo é por obrigação, nunca foi por fé. Dízimo é ordem, dízimo é obrigação. Deus deu a ordem para o povo dos judeus. Para os judeus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Somente povo do mundo, de outras nações como nós, brasileiros, não temos que dar dízimo não. Essa ordem não foi para a gente não. Mas eles dizem, mas isso é por fé. Por fé não é para ganhar dinheiro. Dízimo nunca foi fé, dízimo é obrigação. Sabe o que é fé? É dar segundo o que propor no coração. Isso é fé. É dar as ofertas para ajudar a denominação que você faz parte. Isto é fé. E você dá segundo o que propor no seu coração. Disse o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Paulo diz por quê. Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Mas se você dá o dízimo, os 10% estabelecido para você dar, você já não dá com alegria, porque você não deu o que você quis, você deu aquilo que mandaram você dar, 10%. Deixa de ser fé e passa a ser uma obrigação, e Deus não aceita a obrigação. Acabou-se, estamos na lei do amor. Faça as coisas para Deus, mas faça de coração e faça de prazer. Fora disso, é tudo animal, terreno, como disse Pedro, Tiago. É animal, é daqui, é de baixo, não é de Deus não. Tudo que é obrigação, tudo que é forçado é animal, é terreno, é daqui de baixo. Agora de cima
É tudo que é livre, espontâneo, dado com prazer. Então você estabelece no seu coração. Você quer dar 50%, eu quero dar 100%. A igreja primitiva dava 100%. Vendia uma propriedade, não dava dízimo de 10 não. Isso nunca existiu. Dízimo só foi para o Antigo Testamento, até Malaquias, acabou-se. É só para o povo de Israel. Agora tem gente aí querendo pegar o dízimo, mas não está querendo pegar toda a lei de Moisés. Ok? Quer pegar o dízimo somente. Mas a lei de Moisés não quer pegar. Ou deixa a lei para lá e entra na graça, no evangelho, na igreja. Ou vai pegar o dízimo e pega a lei todinha. Guardar os sábados, fazer sacrifício no templo lá em Jerusalém. Vai para a lei. É melhor ficar na graça, no favor imerecido, naquilo que os apóstolos ensinaram na doutrina santa pura. Então, irmãos, assim era o judeu, assim era o religioso. E quando eles sentiram inveja porque aquela multidão estava indo atrás dos discípulos, eles chamavam os discípulos de nova seita chamada cristão. Foi eles que deram esse nome a eles. Sempre foi a igreja, sempre foi os santos, sempre foi os separados para Deus. Mas para o mundo, a igreja foi chamada de cristãos. Não existe no céu, não tem santidade nenhuma, não tem nada nisso, cristão. Pelo contrário, em nome de cristãos foram feitas as piores aberrações da história da humanidade. O cristianismo provocou tudo quanto é de ruim. Mas a igreja do Senhor não continuou pura, intacta, com os ensinamentos de Jesus Cristo. E ali, eles começaram a combater, os religiosos começaram a combater. Começou ali uma das primeiras disputas religiosas. Paulo e Barnabé, de um lado, provando que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador dos homens, não só de Israel, mas dos homens, certo? E do outro lado, os religiosos, religião, dizendo que Jesus Cristo era um falso profeta, que ele não era o Messias, que ele não é o Messias, não é o Salvador. Com isso, Paulo diz, olha, era necessário que a vocês, os judeus, se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas vemos agora que vocês rejeitam a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e não se consideram dignos da vida eterna. Então não temos outra opção, a não ser colocar esta mensagem para todos aqueles que não são judeus. Porque Deus me disse a mim, apóstolo Paulo, que eu seria uma luz para todos aqueles que não são judeus, o resto do mundo. E que a palavra da salvação de Jesus Cristo chegaria até os confins da terra, até o final da terra. Nós temos que levar essa mensagem para todos. Não vai ser só para os judeus. E quando todos aqueles que não eram judeus ouviram isso, começaram a dar glórias a Deus, porque viram que estavam sendo aceitos também. Que a mensagem da salvação em Jesus Cristo não era só para os judeus, só para eles não. Agora era para todos, e eles começaram a se alegrar e confirmaram aquela palavra do apóstolo Paulo. Mas os judeus, com raiva, chamaram algumas, porque os judeus, os religiosos, são tão diferentes dos discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Quando eu falo religiosos, irmãos, eu falo religiosos pertencentes às denominações evangélicas, às religiões, às instituições religiosas, seja de onde for, porque tudo isso é religião. Denominações evangélicas são religiões. Não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, não. Não confunda. Toda vez que eu falo religiosos, eu estou falando das religiões. Mas por quê? Porque a verdadeira igreja são as pessoas, mas são as pessoas que seguem os ensinos de Jesus Cristo, não os que seguem exclusivamente, olha, exclusivamente a denominação dele. Você pode participar da denominação, mas você tem por obrigação de seguir o evangelho, mesmo dentro da denominação. Se a denominação lhe mostra coisa que está fora do evangelho, você não tem a obrigação de cumprir. Certo? Agora, os costumes, a maneira de agir da denominação, pode ser cumprido sim, quando são bons. Quando você vê que percebe que está dentro dos parâmetros do evangelho, você cumpre ele. Sem abandonar o evangelho. O evangelho está em primeiro lugar. Os ensinos de Jesus Cristo primeiro. E os costumes podem ser obedecidos sim. Qual o problema de obedecer? Está na denominação? Obedeça os costumes, obedeça o que o ministério da denominação está estabelecendo, desde que não mande você pecar, nem ensine heresia para você. Para isso, você vai ter que conhecer o evangelho, conhecer quais são os ensinos de Jesus Cristo, para não entrar no erro
caso a denominação esteja errada. Você tem que fazer essa examinação. Porque o próprio Jesus disse, examine as escrituras, leia, veja o que está certo e o que está errado. É obrigação sua. Não vai ter desculpa diante de Deus. Você precisa ler, você precisa conhecer os ensinos de Jesus Cristo. Não, mas o pastor me ensina, o pastor já dá a doutrina. Você é Maria, vai com as outras? Você é piolho? É? É isso que você é, um piolho? Pela cabeça dos outros? Só pode aprender se for através de outra pessoa? Você não já notou que tem alguma coisa errada do porquê de você não pegar as escrituras que estão bem perto de você, você sabe ler, certo? E você pegar os evangelhos de Jesus e você mesmo estudar? É isso que Deus está querendo ver. Talvez seja isso que o Espírito Santo esteja querendo que você faça para poder esclarecer muita coisa. Para que se cumpra em você aquela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez o que fulano falou para você do ensino de Jesus Cristo pode ter uma palavra fora. Mas como é que você vai saber? Pode ser que o irmão que ensinou você esteja enganado. Não era aquele sentido que o Senhor Jesus Cristo quis dizer. Mas ele ensinou para você daquela forma. Você recebe o que os outros dão. Você não é piolho. Você é discípulo de Jesus Cristo. Tem a obrigação de saber os ensinamentos dele na íntegra. Tem a obrigação de aprender os ensinos de Jesus Cristo. Agora, se você se considera discípulo da denominação, como os judeus se consideravam discípulos de Moisés, quando disputaram com Jesus Cristo, nós somos discípulos de Moisés, não somos discípulos de Jesus Cristo, não. E discípulo de Moisés não chega no céu, não. Discípulo de denominação evangélica não chega no céu, não. Discípulo de religião não chega no céu, não. Só chega no céu os discípulos de Jesus Cristo. Então está ali o seu líder, ele está lhe ensinando. E você está nas Sagradas Escrituras lendo e observando para ver se é aquilo. Este é o verdadeiro seguidor de Jesus. Então começaram aquele tumulto contra os discípulos do Senhor, com inveja, expulsaram da cidade. E eles saindo dali. E quando eles saem ali da cidade, o que é que acontece? Eles jogam a sandália, o pó da sandália de seus pés, porque nós lembramos que Jesus Cristo disse, olha, quando vocês estiverem pregando numa cidade e eles não aceitarem o evangelho, expulsarem vocês de lá, joguem o lixo da sandália de vocês, porque eu digo a vocês, disse Jesus Cristo a eles, eu digo a vocês que haverá menos rigor no dia do julgamento para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que expulsou vocês e não aceitou o evangelho. Porque se nas cidades antigas de Sodoma e Gomorra, onde o pecado era até o céu, uma expressão de falar, onde o pecado era tão grande, se lá tivesse chegado o evangelho, eles teriam se convertido. E hoje essas pessoas agora não querem ter Jesus Cristo como Salvador. São piores do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Mais ou menos foi o que Jesus Cristo quis dizer. Então eles limparam suas sandálias e foram para a cidade de Icônio. Na cidade de Icônio, pregaram e uma grande multidão se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Mas os religiosos também se encheram de ira, de inveja, como sempre. E começaram a difamar os apóstolos Paulo e Barnabé. E levantaram a multidão ali da cidade contra eles. Foi aí também que teve um grande combate espiritual de palavra, viu? Paulo e Barnabé de um lado, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os líderes religiosos do outro lado combatendo com eles. Uns diziam que Jesus Cristo é o Messias, e o outro dizia que Jesus Cristo não era o Messias, que era tudo mentira que eles estavam ensinando. Só que, nessa disputa, quem venceu foi Paulo e Barnabé. Por quê? Por causa do Espírito Santo que estava na vida deles. Era impossível combater o Espírito Santo. Porque os religiosos são frios. Quando falam da palavra de Deus, eles são frios, são repetitivos, são automáticos. Repetem a mesma coisa. Quando eles pregam, é aquele bababá, aquele BBB, direto, sem vida, sem... Já quando alguém fala com o Espírito Santo na sua vida, não. As palavras se tornam vivas. As palavras de Deus, elas se renovam a cada dia, irmão. Toda manhã elas se renovam.
ficavam vivas. Então, Paulo, além disso, fazia sinais e maravilhas. Os doentes eram curados, os coxos se levantavam, os aleijados começavam a andar. Como é que pode combater um negócio desse? Os religiosos ficavam frustrados e acabados e perdidos. Por causa disso, todo religioso faz isso. Ele parte para a briga verbalmente, começa a difamar os discípulos e começa a chamar a multidão para ficar contra. O religioso faz assim, ele usa a violência, porque ele não tem como combater do lado de Deus. O religioso não combate do lado de Deus, porque Deus não quer ele. Deus quer seus verdadeiros discípulos, sua igreja. Aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida e realmente têm a sintonia com ele. Religioso é muito difícil de lidar, porque ele segue aquela reta automática. Eles não dão abertura para que o Espírito Santo realmente os dirija. Eles são dirigidos pela sua religião, pela sua denominação e pelo seu líder. É muito distante do Senhor Deus. Já a igreja não, a igreja deixa a liberdade. O Espírito Santo é que domina e que determina as coisas. Não é porque fulano diz não, nem ciclano diz não. É como o Espírito Santo confirmar no seu coração. Se fulano, o líder, disse uma coisa, o Espírito Santo confirmar no seu coração, está tudo certo. Mas se disse uma coisa e o Espírito Santo não confirmar e estiver fora das Sagradas Escrituras, dos ensinamentos de Jesus Cristo, ele rejeita, não vai não. Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, disse Jesus Cristo. E elas não vão para o estranho. O estranho é aqueles que vêm com heresias, com ensinos escondidos por trás dos ensinos de Jesus Cristo, tentando enganar. Mas Jesus Cristo disse que as suas ovelhas, ela escuta a voz do seu pastor. Quem é o seu pastor? Jesus Cristo. Pastor aqui, o líder aqui, é só simbologia. O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Então as ovelhas são de Jesus Cristo. Esses pastores que nós chamamos são os servos de Jesus Cristo que estão cuidando da igreja aqui. Eles têm que ter a mesma voz de Jesus Cristo, os mesmos atos. Eles têm que se comportar como Jesus Cristo. É obrigação. Mas são homens igual a nós. Não quero nem saber. A questão não é ser homem igual a nós, não. Os líderes são homens igual a nós, sujeitos às falhas. E eu já sei. Não precisa dizer não. Só que tem uma coisa. Jesus Cristo deu o Espírito Santo a ele. É a obrigação dele deixar que o Espírito Santo domine a sua vida e o transforme em verdadeiros baluartes de Deus. Essa historinha não de ser fraco, não. Isso é conversa. O Espírito Santo está dentro dele. O Espírito Santo é quem? Quem é o Espírito Santo? É eu, que estou na vida dele, para ele ficar tão fraco, que está cometendo umas coisas aí, tem pastores aí dizendo coisas, aberrações verdadeiras, fora do Evangelho. Uma vergonha para um líder, para um pastor. Isso em púlpito dizendo. Isso em púlpito. Ensinando os membros o que não presta. É fraqueza? Não. É falta do Espírito Santo na vida. Eles têm a obrigação de andar como Jesus Cristo andou, no dia a dia deles. Né? De servir, de ajudar, de alimentar, de distribuir seu dinheiro. Distribuir. Eles estão lá com a conta gorda lá no banco, com a conta cheia, duvido que ninguém meter ali. Amantes de si próprios, do dinheiro. A igreja começou distribuindo. Quem chegasse e pedisse, dava. Ou segue Jesus Cristo ou não segue. Certo? Principalmente o líder. Então, irmãos, partiram para a violência. E armaram uma cilada ali para os discípulos, mas os discípulos perceberam e desceram para a cidade de Listra e Derbe, cidade estas que ficavam na província da Letônia, pertencente ao grande Império Romano. Estava na cidade de Listra um certo aleijado de ambos os pés, que era aleijado desde o seu nascimento. Nunca em sua vida tinha andado. Isso comprovado pelos cidadãos daquela cidade. Mas o apóstolo Paulo, quando chegou diante dele, ele ouviu falar do apóstolo Paulo. Bem na hora que o apóstolo Paulo chegou na frente dele. E vejam só isso, irmão. O apóstolo Paulo sentiu pelo Espírito Santo na sua vida que aquele homem tinha uma fé suficiente de ser curado. É disso que nós estamos falando. De contato entre os discípulos e o Espírito Santo.
Por isso que Paulo pode dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que foi que Paulo quis dizer com isso? Que aquela vida dele, seus desejos, suas vontades. Eu quero no domingo ter um domingo de descanso, ir lá na praia com a minha família, comprar uma casinha na praia, ter um descanso. Isso não existia na vida de Paulo. Não estou dizendo que não possa existir hoje para mim e para você. Pode sim, é um direito de cada um. Eu estou dizendo que eu não vou poder dizer como o apóstolo Paulo disse. Não tem essa historinha não de casa na praia, de bem bom, não de piscina, de coisa não. Não tinha tempo para isso não. Ele não vivia mais. O Paulo dos gostos, vontades e ações morreu agora. Era a vontade, os gostos de Deus na vida de Paulo. Paulo não ia para onde queria, mas ia para onde o Espírito Santo dirigia. Paulo queria ir para Tarso, para sua cidade natal, para visitar os amigos, mas o Espírito Santo dizia, vai para Derbe, vai para Listra. Quer dizer, eu não vivo mais, dizia ele, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência. Tem muita gente dizendo isso hoje, mas não é nada disso, viu? Porque faz o que quer, vai para onde quer, do jeito que quer, o Espírito Santo nem fala dentro. Ok? Precisa meditar muito nisso e saber o que é que está dizendo. Essa comunicação do Espírito Santo com Paulo disse a ele, olha, esse homem tem fé para ser curado. Na mesma hora, Paulo olha para ele e diz, levanta-te e fica bem firme em pé. O homem saltou e ficou firme em pé. Irmãos, bastou isso para que a multidão ali dos gregos que estavam ali naquela cidade corresse, corram, corram, venham ver que coisa que eu nunca vi na vida. Os deuses desceram até nós em formas desses dois homens aqui. Os deuses vieram até nós, desceram lá do Olimpo, que era o panteão de deuses dos gregos, dos povos gregos. Né? Muitos já ouviram falar do panteão, que era o Olímpio, onde a morada dos deuses dos gregos. Tudo falso, né? Tudo mentira, tudo fantasia. Mas era assim. Então eles disseram, descer os deuses até nós. Eles tinham vários nomes de cada deus que tinha lá, morando lá no Olímpio, que era um monte ali ao lado da Grécia Antiga. Então, eles olhavam para o monte e achavam que os deuses moravam ali naquele monte. Por causa das grandes rajadas de trovões, da nuvem que ficava por cima ali, eles achavam que os deuses moravam ali no Olimpo. E eles disseram, olha, dois deuses desceram lá do Olimpo para viver aqui entre nós. Barnabé era Júpiter, um dos deuses dele, e o apóstolo Paulo era Mercúrio, um dos deuses deles também. Então eles deram esse nome a eles, olha gente, como vão ver, porque Júpiter e Mercúrio desceu até nós, está vivendo entre nós os humanos, os deuses, por causa daquele homem aleijado, que eles sabiam que era aleijado desde o nascimento, nunca andou na vida. Aquele homem estava andando agora por causa de Paulo e Barnabé. Então eles chamaram eles de deuses. Assim é o religioso. Assim é o religioso, faz tudo errado. Considera todas as coisas de Deus erradas, faz de modo errado, de forma errada. Na mesma hora, quem é que se aproveita do momento? A multidão já chegando perto de Paulo e começaram a adorar Paulo e a Barnabé, e chegou o líder do templo, o líder religioso do templo do Deus chamado Júpiter, a quem o nome que deram a Barnabé era Júpiter, o Deus Júpiter, o falso Deus Júpiter. Chegou com um touro grande, um animal, touro mesmo, chegou ali para matar aquele touro ali, derramar o sangue dele na frente de Barnabé, que era o Deus Júpiter, para derramar o sangue dele ali, oferecer em sacrifício a ele que estava ali presente. Olhe, divindade, estamos aqui para lhe adorar, para oferecer esse touro para você. Irmãos, Paulo e Barnabé, quando vêem aquilo, rasgam as suas roupas, porque rasgar as roupas naquele momento era sinal de que você estava protestando, que você estava detestando aquilo que estava acontecendo. Então você rasgava, era um sinal, rasgava as suas roupas
em sinal de protesto, eles rasgaram, eles ficaram... Sabe como foi que Paulo e Barnabé ficaram? Impressionados. Completamente horrorizados com isso, ficaram espantados em saber como é que os homens podem fazer isso. Eles não estavam acostumados ao modo de viver daqueles povos gregos que estavam conhecendo agora. Eles viviam lá em Jerusalém. Eles não adoravam imagem de escultura, nem faziam sacrifício para a imagem de escultura. Nunca chamaram um outro de Deus. Para eles ali foi um impacto muito grande. Eles ficaram horrorizados, eles ficaram pasmados. Como é que pode homens se ajoelhando diante da gente, adorando a gente? Que coisa irracional, que coisa sem sentido. Eles ficaram... Não é como nós ficamos hoje, irmãos? Eu fico sem entender como é que pode. Como é que pode nos dias de hoje, em pleno século XXI, você se ajoelhar diante de uma imagem de escultura feita de gesso ou de pedra e pedir uma graça a ela, pedir uma bênção a ela, orar para aquela imagem de escultura, para a imagem daquela pessoa ali. A gente fica sem entender como é que pode, em pleno século XXI, com tanto esclarecimento do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, que é luz, as pessoas ainda aí atrás disso. Por quê? Porque são religiosas. Religioso faz coisas irracionais, coisas que a gente não entende por quê. Porque o Evangelho ensinou. Não tem Pedro, não tem Tiago, não tem Maria, não tem João, não tem ninguém. Somente o Senhor Jesus Cristo pode se pedir a Deus as coisas. Somente no nome de Jesus Cristo você pode pedir as coisas a Deus. Somente Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisa de Pedro, nem de Tiago, nem de João, nem de Maria, nem de José, nem de ninguém. Jesus Cristo é tudo em todos. Ele detém todo o poder. Ele não precisa de ninguém. Esses Pedro, Tiago, João, Maria precisaram de Jesus. E precisam até hoje de Jesus Cristo. Como é que eu vou pedir a Pedro algo? Então a gente fica meditando como é que pode um negócio desse. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade e pare de fazer as coisas erradas. Pare com isso. Paulo e Barnabé gritam logo, irmãos, por que vocês estão fazendo essas coisas? Nós também somos homens iguais a vocês, com as mesmas paixões. Os apóstolos, viu? Isso aí, essas palavras de Paulo agora podem ser consideradas como palavra do apóstolo Pedro. Que se vivesse hoje, tem pessoas hoje que tem a imagem de Pedro ali e se ajoelha e pede graça a Pedro. Pede graça a Tiago, o apóstolo Tiago, a Paulo, a imagem de Paulo. Pede a outros e outras pessoas que viveram, que foram servos de Jesus Cristo e que agora eles fizeram imagem de escultura delas e pede a elas. Se elas estivessem aqui vivas, elas iam dizer a essas pessoas que ajoelham dentro da imagem delas, irmão, nós somos homens iguais a vocês, com as mesmas paixões, nós não somos deuses. Na verdade, estamos aqui para falar do único Deus verdadeiro que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Esse Deus único e verdadeiro, depois de várias tentativas de tentar tirar o homem da ignorância, de que imagem de escultura não serve, de que ele não faça uma imagem de escultura, depois de várias tentativas e não conseguido, porque os homens insistem em fazer as coisas erradas, os religiosos insistem em fazer tudo errado, eles ensinou eles que as imagens de escultura não são deuses, deixou todos os povos da terra andar em seus próprios caminhos, então façam. Vocês querem insistir nisso? Insistam. Lá em Apocalipse está escrito, quem for sujo, suje-se mais ainda. Quem for santo, se santifique mais ainda. É como se dissesse assim, olha, tem que estar acabando. Eu disse a vocês que essas coisas é errado e vocês insistem com essas coisas. Então, faça. Só que, Paulo e Barnabé diz ainda, mas deixou todos os povos andar nos seus próprios caminhos. Andem nos seus caminhos, já que eles insistem naquilo que é errado. Contudo, ele deixou provas claras de que ele é o verdadeiro Deus que existe e que é o único Senhor de todos. A prova de sua existência são as chuvas, os templos frutíferos, as colheitas estampadas com muita alegria em nossos corações, irmãos. Essas bênçãos de Deus provam que ele existe. Quando Paulo e Barnabé terminou de dizer essas coisas àquele povo ali, o povo parou de oferecer o sacrifício. Parou com aquilo ali. Eles viram que eles não aceitaram aquilo ali. Está errada essa doutrina.
Está errado fazer imagem de escultura. Está errado essas coisas. Parem com isso, disse os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, irmão, chega o povo que seguiram Paulo, o povo judeus que expulsaram lá das outras cidades, seguiram ele, para perturbar os caminhos do Senhor. Aí chegam nessa cidade nesse momento. Aí dizem para este mesmo povo que parou, que recebeu aquela lição de Paulo, diz para esse mesmo povo: esses são falsos, eles são falsos. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Em vez de adorar, agora eles pegaram pedras e começaram a apedrejar o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. É assim o religioso. Estão vendo, irmãos? É assim todo religioso. Eles não têm estrutura, são frágeis, fáceis de ser enganados. Uma hora queriam adorar Paulo e Barnabé e colocar eles no pedestal, fazer uma imagem de escultura. Agora já queriam matar Paulo e Barnabé. Eles mudam rapidamente de ideia, porque eles, na verdade, eles não têm segurança nenhuma do que estão fazendo. Eles não sabem nem por que adoram aquilo, nem por que estão fazendo aquilo que o líder está mandando eles fazerem. Religiosos são nuvens vazias, sem destino nenhum, sem ter um porto seguro, não tem estrutura. Eles não sabem das coisas. Mas os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, não. A igreja do Senhor, não. Elas têm o Espírito Santo em sua vida. Eles têm um porto seguro. Por isso que eles deram as vidas por Jesus Cristo. Por isso que muitos foram mortos nas fogueiras, crucificados, como o Senhor Jesus Cristo. Na espada, nos coliseus romanos, que nós vamos estudar ainda. Deram a vida por quê? Porque eles têm uma estrutura. Mas o religioso, todo religioso não tem estrutura. Maria vai com as outras. O que o líder disser, ele vai-se embora. Eles não têm vida própria com Deus. Eles dependem do líder. Por isso que religioso é muito difícil. Deus não gosta não, de religioso, não. Deus gosta dos verdadeiros seguidores, porque faz as coisas com amor e sabe o que é que está fazendo. Então, irmãos, aí começaram a apedrejar, apedrejaram eles até ficarem quase mortos, os dois. Depois entraram na cidade, porque estavam diante do templo de Júpiter fora da cidade, né? Que era um templo grande que fizeram para o tal do Júpiter. Então eles entraram na cidade. E os discípulos chegaram, levantaram Paulo e Pedro, que acordaram, estavam desmaiados, e entraram na cidade e se reuniram, estruturaram a igreja ali, depois desceram. Ensinaram todos ali o que importa, que é, eles ensinaram ali ao povo, olha, importa. Vocês viram o que aconteceu conosco, né? Então, já ensinando a igreja ali em Antioquia. Vocês viram o que aconteceu conosco. Então, importa que, e é necessário que através de muitas tribulações, perseguições e sofrimento, vocês alcancem o reino dos céus. Que a vida dos seguidores de Jesus Cristo não seria fácil. De boa vida não, vivendo do bem e do bom não. E isso, irmãos, era exatamente o que Jesus Cristo tinha ensinado, que o reino dos céus é tomado à força. E todo homem emprega força para chegar no reino dos céus. Viram que os apóstolos do Senhor não fogem dos ensinamentos de Jesus Cristo? Tudo se completa, irmãos. É preciso se completar os ensinos de Jesus Cristo com aquilo que você ensina hoje. Então eles alertaram a igreja das dificuldades, mas que permanecessem na fé em Jesus Cristo. Dali eles saem, descem até, saem da Antioquia da Pisídia e foi para a cidade evangelizando na viagem missionária. Da cidade de Antioquia foi a cidade onde o Espírito Santo escolheu eles. Não. Depois disso saíram da Pisídia e foram para a Panfilha. Exatamente eles levando, estão fazendo agora o retorno de volta. Foram para a Panfilha, estruturaram a igreja lá, ensinaram todas as coisas também. Que eles estão agora retornando para a cidade de Antioquia. Depois da Panfilha eles foram para Perges, onde também confirmaram a criação da igreja do Senhor ali, colocaram anciões para liderá-los. Depois desceram até a cidade da Atalia e foram para o porto, pegando o navio, chegando de volta à cidade de Antioquia. Em Antioquia, eles contaram à igreja do Senhor, a mesma igreja que tinha enviado eles como missionários, encerrava ali a primeira viagem missionária, todas as coisas, os milagres que havia acontecido. A igreja ficou muito alegre. E assim terminou a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Missão dada, missão cumprida, com muito êxito. E no próximo áudio nós veremos ele subindo para Jerusalém, onde vai ter um desdobramento muito maravilhoso. A igreja de Jerusalém era considerada a igreja mãe das outras igrejas que existiam. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém.